Jesus, meu Pai amado, que o Senhor possa abençoar, Pai, a sua filha, Pai, que essa família, Pai, o teu vaso, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus, meu Pai amado, que o Senhor possa abençoar a sua vida, Pai, a tua família, Pai, descer, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, sobre ela, meu Pai, falar por ela, Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, colocar em nossos corações, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria estar mais um dia na presença do Senhor Jesus, né? Primeiramente eu trago a paz do meu pastor Cito. Ele não pôde estar aqui porque ele foi em outro ministério, que eles foram convidados, né, para ir louvar. Né? Mas eu trago a paz dele, está aqui o meu esposo, o pastor Juarez. Também quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar mais um dia aqui para fazer o ID dele e fazer a vontade dele. Agradeço a bispa, cada um pastor, cada um que está aqui, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai falar com a nave da igreja. Prometo não cansar os irmãos, vou passar aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Porque tudo que nós vimos aqui, a gente já poderia ir embora, né? Porque esse tema, qual o lugar mais alto que nós temos que estar? Aos pés de Jesus, né? O lugar mais alto que para nós estamos é aos pés do Senhor Jesus. E aqui o tema, eu vou estar falando, que Deus pôs no meu coração, é o tema que se encontra em João capítulo 12, de verso 3. Que os irmãos procuram, você bem breve, né, falar aquilo que o Senhor Jesus pôs no meu coração, né, para falar para a igreja. Não sou pregadora, sou serva do Senhor. Não vou falar que eu sou igual Marta, eu sou serva, eu quero servir ao Senhor, sou a menor da casa, viu? Sou pequenininha, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, né? Amém, Jesus. Todos acharam? Amém. Eu vou estar lendo o capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que faleceram, e quem ressuscitará dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento do nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu a casa de cheiro de unguento. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor me deu um tema para essa palavra. Os 3 pilares da fé cristã. Coloca no seu coração os 3 pilares da fé cristã. Aqui tem 3 pessoas, 4 pessoas que me chamou a atenção nesse texto. Marta, Maria, Judas e Lázaro. Os 3 pilares são Marta, servir. O terceiro pilar, adorar. E o terceiro, testemunho. Porque se o cristão não servir, não adorar, não tiver testemunho, então você está no lugar errado. Eita, Jesus. Primeiramente, aqui que me chama a atenção é Marta. Marta, ali Jesus, ele veio naquela cidade de Betânia, uma cidade pequena, aonde Jesus, ele gostava de vir para repousar na casa de Maria, Marta e Lázaro. Porque Jesus, ele amava Maria, Marta e Lázaro. Então,
A Bíblia fala que Marta era ansiosa. Ela não dava atenção para Jesus. Então ela ali ficava fazendo os afazeres dela. E Maria já era diferente de Marta. Maria, ela ficava do lado de Jesus adorando. Mas só que me chama a atenção no texto, a mensagem, me chama a atenção que ali Deus, Jesus, ele estava trabalhando na vida de Marta. Porque Marta, ela era ansiosa, ela preocupada em servir. E Maria não, Maria queria adorar. E ali Marta ficou no serviço, foi preparar a mesa que ia ter uma ceia. E quem que estava ali naquela ceia? Como já foi falado, Lázaro. Porque Lázaro, ele foi ressuscitado por Jesus. E que me chama a atenção também, quando Lázaro estava doente, a gente vai lá em João 11, quem mandou chamar Jesus foi Marta. Só que Jesus não veio quando ela pediu. Porque tudo tem o tempo. Jesus, ele chega na hora exata. Jesus, ele chega no tempo certo. Ali ela mandou o recado e ele falou: não, eu não vou hoje. Porque ele ia quando chegasse lá, Lázaro já estava morto. Que era para o nome do Senhor ser glorificado. E ali quando Jesus chegou, tinha uma pedra que o Senhor pôs no meu coração. Qual é a pedra que você tem que remover nessa noite para Deus trabalhar na tua vida? Qual é a pedra que está impedindo de você adorar o Senhor em espírito e em verdade? Aleluia, Jesus. Tem uma pedra no teu coração que o Senhor está falando nessa noite para ser removida. Porque Jesus, ali para Lázaro sair daquele túmulo, tinha uma pedra que era um impedimento para Lázaro sair. Então Jesus falou: remove a pedra. Então o Senhor está falando nessa noite: remove a pedra, aquilo que está impedindo de você ir para frente, de você adorar verdadeiramente ao Senhor Jesus. E ali voltando a Marta, ela fez um banquete, ela fez uma ceia, e ali estava Jesus junto com os discípulos, Lázaro e Maria. Só quando Marta servia, Maria adorava. Então nós temos que servir, adorar e ter testemunho. E ali Marta, ela servia o Senhor com alegria, como está no Salmo 100, fala: servir o Senhor com alegria. Nós temos que fazer as coisas do Senhor com alegria. Se você limpa o banheiro do Senhor, limpa com alegria. Se você limpa o chão da casa do Senhor, limpa com alegria. Se você está fazendo e alguém está se incomodando, não liga para a voz de Judas, não liga para a voz do inimigo. Então faça o que o Senhor está mandando fazer, mas serve o Senhor com alegria. Eu comecei na casa do Senhor limpando os banheiros da igreja. Porque Deus, ele tem um processo da nossa vida. Não é na hora que você chega que você já vai vir para aqui por cima do altar. Eu comecei lavando o banheiro da igreja. Toda vez que nós íamos limpar a igreja, eu ia lavar os banheiros. E eu fazia isso com alegria para o Senhor. Isso se chama servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é só você pregar o evangelho dele. É tudo. Se você limpou aquele vidro da casa do Senhor, se você limpou a porta, você limpou o chão, você está servindo o Senhor. Alguns acham que servir o Senhor é só daqui
em cima. Não é, meus irmãos? Nós começamos por baixo, para depois vir aqui. A gente começa por baixo, para depois subir. Não é na hora que você chega no ministério, já aceitou Jesus, já quer estar aqui em cima, já quer se pregar, já quer fazer isso, aqui. Não. Tem um processo. Tem um processo para você chegar aqui em cima. E o processo é dolorido. Porque meu processo foi dolorido. Meu processo foi muita lágrima. Então eu tenho que ter um testemunho para mim estar aqui em cima. Maria, ela pegou um nardo puro, que se chama um perfume. Meus irmãos, esse perfume era caríssimo. A Bíblia fala que ali, aquele perfume valia um ano de salário. Se mais ou menos, meus irmãos, se nós é um assalariado, ganha um salário mínimo, então seria quase 14 mil que valia esse perfume. E esse perfume ele vinha da Índia. Ele vinha da Índia, esse perfume, do norte da Índia. Ele era um óleo perfumado, que aonde ele passava, inalava o perfume. Só que Maria, ela se prostou aos pés de Jesus, então estampou aquele perfume e jogou aos pés de Jesus. Mas primeiro a Bíblia fala em Mateus que ela ungiu a testa de Jesus, que ela ungiu o corpo de Jesus, para depois vir para os pés. Ela não pegou uma bacia de água, ela pegou um óleo puro e jogou aos pés de Jesus. E ainda ela não tinha toalha, ela pegou os cabelos dela e secou os pés de Jesus. Naquela época as mulheres não podiam soltar o cabelo. Ela foi criticada por isso, mas só que ela não se importou. Ela entregou aquilo que ela tinha de melhor para Jesus. O que o Senhor está falando dessa noite? Entrega a sua melhor adoração para Ele. Não é de sacrifício para você adorar Ele, porque enquanto você adora Ele aqui, Ele está indo no teu quarto, Ele está indo na tua casa, Ele está indo naquela calça. Adore Ele essa noite, adore Ele, aquebrando o seu coração. Não mede esforço para adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Adore Ele. Glória a Deus. As igrejas hoje, os irmãos que Deus está falando no meu coração, Meu Deus. estão gelados. Estão gelados. Não conseguem mais adorar. Não conseguem mais se entregar para Ele. Como foi Maria? Maria, ela não mediu esforço. Ela não estava nem aí para o que ia falar dela. Mas ela deu o que ela tinha de mais valor para Jesus. Porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Glória a Deus. E quando ela destampou aquele perfume, exalou o cheiro dentro daquela casa. Mas o cheiro bom, o cheiro do óleo do céu, o cheiro do óleo do céu. O que o Senhor está falando nessa noite? Será que você está exalando
Ele nessa noite. Para dar a melhor adoração para Ele. Para aquele que é digno de toda adoração. Aquele que morreu naquela madeira. Que Ele deu a última gota de sangue dele por mim e por você. O que é que você está oferecendo para Ele nessa noite? Está oferecendo o resto, porque tem pessoas que estão oferecendo o resto para Ele. Não tem tempo de vir adorar mais Ele. Não tem tempo de vir no culto. E Ele está falando nessa noite. Tem pessoas que estão me dando o resto. Dá sua melhor adoração. Quando chega a hora de vir adorar Ele, fala: eu não posso hoje, porque eu estou cansada. Eu não posso porque eu estou trabalhando. E Ele está falando: você está me dando os restos. E eu não quero o resto. Eu quero o melhor. Porque para Deus nós temos que dar o melhor da nossa adoração. Deus, Jesus, Ele só quer nossa melhor adoração. A melhor adoração para Ele. Meus irmãos, naquela época, na lei judaica, as pessoas só eram ungidas com óleo quando estava morto. Mas espera aí, Jesus, Ele morreu às 3 horas, e o sepultamento dele seria às 6. Não ia dar tempo Jesus ser ungido com óleo. Aí Deus foi lá até Maria e falou: filha, vai lá, unge meu filho, porque ele não vai morrer sem ser ungido, porque Jesus foi o único que foi ungido com óleo vivo, quando estava vivo. E Jesus está falando nessa noite: deixa Deus te usar, deixa Deus te usar nessa noite, deixa Ele te usar, como Ele deixou Ele. E Maria deixou Deus usar ela lá naquele dia, para ungir Jesus para o dia da morte dele, porque ali faltava poucos dias para a morte dele. É Deus. Aleluia, Jesus. Faltava poucos dias. Olha o que acontece. Aí as mulheres no domingo pegam o óleo para ungir o corpo de Jesus. Aí vem um anjo e fala: aquele que você veio ungir, ele não está morto, ele já está ressuscitado. Ele está no meio de nós. Porque Deus usou Maria. Meu filho não vai morrer sem ser ungido. E ali ela derramou todo aquele perfume. Ali eram as 500 ml. Ela derramou tudo nos pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ela só tinha aquilo. E ela deu tudo. E nós, Jesus, Ele não quer a sua metade de adoração. Ele quer toda a adoração para Ele. Ele não quer migalha. Ele quer o melhor para Ele. Tem pessoas que falam: eu vou fazer desse jeito para Jesus. Tem gente que faz as coisas para Jesus de qualquer maneira. Chega aqui e joga de qualquer maneira. Não é assim mesmo. Para Jesus você tem que dar o melhor. Quando você está na sua casa, você vai para o culto, você já tem que sair adorando dentro da tua casa. Não é espera chegar no culto para adorar Ele. Você tem que adorar Ele na tua casa, no teu trabalho, na rua. É verdade, Deus. E Lázaro, depois que Lázaro foi ressuscitado, aquelas pessoas começaram a caçar Lázaro, mas eles não queriam, não era mais Jesus, eles queriam Lázaro. Sabe por quê? Porque através do testemunho de Lázaro todos iam adorar Jesus. Eles não queriam mais Jesus, eles queriam matar Lázaro novamente. Por quê? Porque todos iam adorar.
Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu problema. Eu não sei aonde está a tua enfermidade, mas o Senhor está falando nessa noite. Eu não sei qual o milagre que você está esperando do Senhor, mas Ele está falando: aquele que vir, derramai aqui aos meus pés, me adorai, me dá a melhor adoração, eu vou operar um milagre, assim como eu fiz na vida de Lázaro. Jesus, Ele faz. Jesus, Ele opera milagre. Nós que não está crendo mais, porque a nossa fé está muito pequena, meus irmãos. Nós não estamos crendo mais que Jesus opera milagre. E Ele opera. Ele opera porque Ele fala: bispo, todo lugar que eu vou, o Senhor me falou, porque Ele me curou de uma enfermidade, que aonde eu passar a primeira vez é para me contar meu testemunho, meu milagre que Ele fez na minha vida. Meus irmãos, eu tinha uma trombose nas minhas pernas. Minhas pernas começaram a envermelhar. Eu não conseguia nem colocar o chinelo nos meus pés. Os médicos queriam me internar. E na hora que Ele falou: vou te internar, o Espírito Santo de Deus falou: não fica nesse hospital, porque o diabo quer que você fique prostrado aqui nesse hospital. E eu fui para casa, pergunta pro meu esposo, nunca fazer um culto. Eu ia arrastando, subindo, depois de 3 meses, eu afastada, eu fui fazer o exame novamente. O médico falou: você não tem mais trombose. E o Senhor me curou de trombose. Vocês sabem o que é uma trombose, meus irmãos? Trombose é muito grave. É muito grave. E ainda o Senhor, eu tive um sonho, o Senhor abrindo o meu pulmão, Ele fazendo uma cirurgia espiritual no meu pulmão. Meus filhos, meu esposo, minha família descobriu. Pergunta para o meu esposo: minha família ficou toda preocupada. Todo mundo os ligando todo momento, porque é uma doença muito grave. Porque se esse trombo subir para os pulmões, você pode morrer imediatamente com falta de ar. E o Senhor falando, eu orava de madrugada, Ele falava: filha, isso não é para morte, é para meu nome ser glorificado. Mas isso é para quem crê, meu Senhor. É para quem crê que Jesus opera milagre. Jesus, Ele cura câncer. Jesus, Ele faz o paralítico andar. Jesus faz o cego enxergar. Jesus cura. Mas para isso nós temos que crer. Nós temos que buscar. Nós temos que dar nossa melhor adoração para Ele. Nós temos que servir Ele com alegria, fazer o melhor para Ele. Porque as pessoas estão falando de qualquer jeito. E ali a quarta pessoa que tinha ali era o Judas. Ele se incomodou com a adoração de Maria. E na igreja tem muitos incomodando com a sua adoração. É Deus. Por que ela está fazendo isso? Por que ela está fazendo os passinhos assim para descer? E o Senhor está falando: não liga, não escuta a voz de Judas, não escuta a voz de Judas, porque Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus fazendo maravilha, Judas viu Jesus fazendo milagre, mas ele não se converteu. E Judas não tinha caráter, Judas era um ladrão.
Porque os pobres sempre atendem convosco. Sempre nós vamos ter os pobres no nosso lado, mas nós não vamos ter sempre Jesus conosco. Para nós ter Ele conosco, nós temos que permitir. Ele bate. Tem lugar que o Senhor está falando comigo. Tem lugar que Ele fica na porta da igreja. Ele não está gritando. Sabe por que as pessoas não estão abrindo o coração para Ele adentrar? Ele bate a porta, mas as pessoas não estão abrindo a porta do teu coração para Ele entrar. Abra seu coração nessa noite. Quebranta teu coração diante do Senhor. Oferta o melhor para Ele nessa noite. Fala, Senhor, hoje eu quero ser diferente. Hoje eu vou te dar o melhor. Hoje eu vou ofertar o melhor para ti. Aí eu falo, se Deus não mudar a tua vida, eu rasgo essa vida. Adore Ele em espírito e verdade. Seja obediente com Ele. Se Ele não operar um milagre, não mudar a tua vida, eu quero que Ele me fulmina de cima dessa terra. Porque Ele só opera na obediência, na adoração. Na adoração. Eu fui muito criticada nessa vida, meus irmãos. Eu passei um processo tão grande na minha vida que eu cheguei a pedir a morte a Jesus, igual os homens. Morreram melhor. Eu falava isso. E o Senhor falou, o Senhor me levou. Eu estava deitada na cama, eu estava acordada, o Senhor me adormeceu. E Ele me levou num lugar que eu nunca vi nessa terra. E Ele falava, tira o chinelo para você adentrar, que é santo. E eu chegava, vi umas pessoas de branco me abraçar. E depois eu ouvi uma voz suave e falava, filha, não é hora de você subir. Eu tenho obra na tua vida lá na terra. E eu disse, glória a Deus. Eu passei o processo, porque foi dolorido. Eu falava assim que eu não sabia de onde que vinha tanta lágrima. Eu chorava fazendo comida, eu chorava trabalhando, eu entrava na igreja chorando, eu saía da igreja chorando. Até que um dia ele usou um irmão, por isso que eu falei, não usa servo de Deus. Falou, filha, hoje eu estou cessando as suas lágrimas. E desde esse dia ele cessou as minhas lágrimas. Mas nem eu ia chorando, mas eu não deixava de adorar Ele. Chorando eu adorava, na pobreza eu adorava, na luta eu adorava. Eu falava nada que minha irmã sabe. Eu morava em um lugar próximo dela, ela me via para a igreja, a minha própria irmã. Lá vai a crente, ó, tá passando por isso e vai lá na igreja. Ela falava isso para mim. E eu falava para ela, eu sei que Deus tem a promessa na minha vida. E Ele vai cumprir. O Senhor está falando nessa noite, eu tenho promessa na tua vida. Permanece fiel na minha presença. Permanece adorando. E eu vou cumprir a promessa na tua vida. Aleluia. Glória a ti. Deus fez isso assim na minha vida missionária, que nem eu mesmo acreditei. Eu olhava aqui, nem eu acreditava. Deus preparou um casamento em 2 meses para mim. Do nada, casei com meu esposo, nós fomos morar de aluguel, não foi, irmão? Quando foi 6 meses depois, Deus já deu 2 casas, já deu carro 0. E foi assim, foi de um dia para o outro, Deus transformou a nossa vida. Aleluia. E meu casamento não faltou nada, Ele preparou tudo como eu pedi. Até o meu vestido. Eu aluguei, eu fui a primeira a vestir. Porque foi como eu pedi para Ele. Quando você pede algo para Ele, crendo,
Sofia. Seja como Maria, adoradora de verdade. Seja porque a Bíblia fala. Em João 4 ele fala assim: eu estou atrás de verdadeiros adoradores, aquele que me adore em espírito e verdade. Verdadeiros adoradores. É como a bispa falou, que não importa que a igreja está cheia, que importa que o Senhor está presente. Aonde tem dois em oração, ele faz presente. Glória a Deus. E Deus vai trazer alma nesse lugar. Somente crer. Quantos dias vai vir mais alma neste lugar? O Senhor está agradando neste lugar. O Senhor está agradando neste lugar. Continua fazendo com alegria. Continua fazendo para Ele com alegria, como você faz. Porque você crê. Tudo que você faz aqui é com alegria para Ele. Continua fazendo desta maneira. Aleluia. As pessoas de Jesus agradam as pessoas humildes. Nós tem Maria teve que se humilhar. Quando ela lavou os pés de Jesus com aquele óleo perfumado, ela foi um ato de humilhação. Nós temos que se humilhar diante de Jesus. Nós temos que se humilhar diante dele. Mas tem pessoas que já estão assim, ó, o eu. Você não pode, não faz nada se ele não quiser. Glória a Deus. Nós não podemos nada. Agora, eu operando ele, ninguém impediu. Aleluia. Querendo Satanás ou não, querendo o homem ou não, mas ele tem essa promessa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quem sabe que Satanás queria que as portas fechassem ele? Porque ele quer isso. Mas não é ele que fecha. Sabe quem fecha as portas? Somos nós mesmos. Que desanima, que vai escuta a voz de Judas, escuta a voz do inimigo, não ouça a voz de Jesus. Somos nós mesmos que fechamos. Ah, não vai dar certo, a luta está grande. Continua na perseverança, continua na fé. Então, meus irmãos, o crente, o cristão, ele tem que ter esses três pilares: servir, adorar e testemunho. Porque se você não tiver esses três pilares, meus irmãos, dobra seus joelhos para orar. Viu? Tem que ter. Porque primeiramente nós temos que adorar, né? Porque nós temos que adorar Ele primeiramente. Servir, testemunho. Porque, ó, não é a igreja lotada que vai trazer alguém para ficar aqui, não, pastora. É o seu testemunho que vai trazer alguém para a presença. Se você chegar e mudar seu testemunho, alguém vai falar: eu quero conhecer esse seu Deus, eu quero conhecer esse Jesus que fez milagre na tua vida. Aqui, igreja, você não prega, eu vou lá. Por isso que você tem que ter um bom testemunho. Aonde tu passar, olha, lá vai a grande mulher de Deus, lá vai o grande homem de Deus. Não deixa Satanás te acusar. Você passar ali e as pessoas ficar criticando, falando isso. Não dá seta, não deixa o Satanás jogar seta. Tem um bom testemunho. O passado, meus irmãos, como eu estava falando disso com meu esposo em casa, passado é para nós testemunhar aqui em cima, mas não é para ficar lembrando. Porque tem pessoas que vivem no passado no seu lar. Tem pessoas que tinham aquilo e falam assim: ó, eu tinha isso, agora eu não tenho assim. Então está vivendo no passado. Às vezes nós temos passado espinhoso, mas para isso é para nós testemunhar da onde Jesus nos tirou, da onde Ele nos colocou.
nada de bom para te oferecer. Não tem nada de bom para te oferecer. Agora Jesus Cristo, Ele tem tudo de bom para fazer na tua vida. Pai, aleluia. Jesus, eu falo que eu amo tanto Jesus, eu não estou falando isso para você, eu falo isso em coração. Só que eu falo de Jesus, de hora que eu estou em casa, falando com Ele, eu começo a chorar. Só que quando eu vejo alguém falando mal de Jesus, eu dou vontade de dar um soco. Porque não tem quando você fala de Jesus, tem gente que não quer ouvir falar dele. Eu falo, como que uma pessoa dessa não quer ouvir de Jesus, não quer Jesus? Quando você começa a falar de Jesus, lá no meu trabalho, eu falo, lá foi dela, eu vim falar de Jesus. Falei, não quer ouvir, saia. Mas eu vou, aonde eu estiver, eu falo de Jesus. Aonde eu estiver, eu falo do nome dele. Para as pessoas conhecerem, porque tem pessoas que não conhecem Jesus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque alguém falou dele para mim. Alguém falou de Jesus para você. Então fala de Jesus para alguém lá fora. Fala as maravilhas que ele faz na tua vida. Porque tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus. Eu trabalho com pessoas que é crente e nunca vi falando de Jesus. Para mim isso eu não estou falando, mas eu acho que a pessoa tem vergonha. Você sabe que é cristã, mas ali você não vê falando de Jesus. Conversa, fica no meio dos ímpios, conversa, faz coisa de que os ímpios faz. Que nós temos que ser diferentes, meus irmãos. Nós temos que ser diferentes. Diferenciado. Passar ali e falar assim, ó, eu não vou nem falar uma palavra dessa irmã, porque ela não gosta. Porque eles conhecem. E Jesus, ele sabe quem serve verdadeiramente, quem serve de coração e quem não serve. Ele sabe. E nós fomos chamados para servir. Nós fomos escolhidos para servir. Não é para nós, para Jesus nos servir. Nós temos que servir Ele. Nós somos servos. Nós fomos escolhidos para servir o Mestre. E ali vocês viram, meus irmãos, que Lázaro, a pessoa ficar morto, depois sentar na mesa. O dono da vida, o dono da tua vida, da minha vida, o dono da nossa história. E cear ainda junto com ele. Isso não é para qualquer um. É só para aquele que crê. Que Jesus opera milagre. Que Jesus cura. Que Jesus transforma. Que Jesus tira do lamaçal. Que Jesus tira das drogas. Que Jesus tira do crime e coloca aqui em cima para pegar a palavra dele. Aleluia! Que Jesus ainda quebra cativeiro. Jesus, ele salva, ele cura, ele transforma. Somente crê, meus irmãos, nesse Jesus maravilhoso. E seja como Marta, servir, seja como Maria, adorar. Dá o melhor, a sua melhor oferta para o Senhor Jesus. Se dá o melhor para Ele. Você sair da tua casa, você fala, Senhor, hoje eu vou te dar a minha melhor adoração para ti. Hoje eu vou te dar o que eu tenho de melhor, que é a adoração. Sai da tua casa assim. Esquece, meus irmãos, o problema lá. Você pode trazer seus problemas, mas coloca aqui em cima. Coloca na mão dele que ele resolve. Coloca nas mãos do Senhor. Mas venha de coração aberto, coração aquebrantado, e adore Ele. E adore. Não importa o que tu está passando lá na tua casa, na tua família, no teu trabalho, não importa. Mas vem de coração aberto e adore Ele. Quando você chegar na tua casa, já está tudo mudado. Já está tudo transformado.
Meus irmãos, Deus é fiel. Quando Deus, Ele vê que você é fiel com Ele. Mas outro testemunho, meus irmãos. Eu trabalho numa UPA, eu trabalho na saúde. E Deus já tinha me mostrado uma cobra em forma de mulher atrás de mim. E Deus confirmou no monte com um pastor que essa mulher ia armar algo para a minha vida lá. E eu trabalho com medicação, com remédio. Ela veio e me deu uma ampola para me fazer paciente. Missionária, essa ampola estralou na minha mão. E não cortou, não deu corte na minha mão. Do jeito que o Senhor falou, essa ampola vai quebrar na tua mão. Porque nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Ela não entendeu nada. Nossa, mas não cortou. Não cortou nada. Mas por quê? Porque você ora, você apresenta a sua vida na mão dele. Fala, Senhor, eu estou indo trabalhar, vamos comigo, Jesus. Eu falo, Jesus, vai na frente. Jesus, eu trabalho naquele lugar, campo, o teu Senhor está ao meu lado. Não deixa ninguém, um inimigo, chegar perto de mim. E ele vai na frente. Coloca Jesus na tua frente. Não vai na frente de Jesus. Deixa ele na tua frente. Tá bom? E assim, meus irmãos, foi até aqui que o Senhor me deu. Porque se eu falar mais, meus irmãos, vai ser de mim. Tá? Foi isso que o Senhor pôs no meu coração. Espero que os irmãos entenderam a palavra do Senhor Jesus. Que vocês saiam com essa palavra no coração. De vir realmente adorar o Senhor verdadeiramente. Daquilo que tem de melhor em você para Ele. Porque Ele merece o melhor. Nós temos que dar o melhor para Ele. E eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas, ao Senhor Jesus.